E aí pessoal, sejam bem-vindos a 2023, que o seu canal de hidráulica está de volta. Já de antemão peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, comente aqui embaixo ou mande um direct no Instagram que dá na mesma. Tá legal? Agora, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo! Na aula de hoje, nós vamos prosseguir com o conteúdo de introdução ao escoamento variado. E, como típico desse capítulo, vamos apresentar uma série de conceitos. E na aula de hoje, os conceitos apresentados vão ser o número de Froude e os tipos de escoamento baseados nesse número de Froude. Tá legal? Mas antes disso, nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que vocês viram lá mesmo na física do ensino médio. Mas eu prometo que vai ser algo sem muitas complicações, tá legal? Então vamos começar a aula. Primeiro vou revisar um conceito chamado velocidade relativa, tá certo? Se vocês se lembrarem de cinemática, velocidade relativa... se vocês se lembrarem de cinemática, esse é um conceito muito utilizado quando a gente muda o referencial. Como assim? Eu vou dar o exemplo de um trem. Supondo que você esteja dentro de um trem, esse trem está se movimentando e você esteja sentado numa das cadeiras desse vagão, ok? E sentado nessas cadeiras, você vê uma criança indo em direção à cabine da frente e um homem indo em direção ao fundo do trem, ok? Você sentado vai ver essa criança indo para frente, eu vou usar o referencial positivo, a 5 km por hora. E você vai olhar um homem andando para trás a 8 km por hora. Entretanto, essas velocidades são relativas às pessoas que estão sentadas no trem. Então, eu que estou sentado no trem, você está vendo uma criança indo para frente e um homem indo para trás. Ok? Entretanto, essas velocidades são velocidades baseadas no referencial, que são as pessoas dentro de um trem. Mas o trem, ele possui uma certa velocidade, por exemplo, 7 km por hora, tá certo? Então, as pessoas que estão do lado de fora do trem, por exemplo, paradas numa estação ferroviária, vão olhar essas duas pessoas com uma velocidade diferente. Por quê? Porque ao mesmo passo que elas estão andando, uma está andando para frente e outra para trás, o trem também está andando. Então, essas velocidades vão se somar ou se subtrair dependendo do seu sentido e direção, tá certo? Então, vamos analisar caso a caso. Primeiro, vamos observar qual é a velocidade deste homem, mostrado em vermelho, em relação à pessoa que esteja na estação ferroviária. Então vamos lá. O homem está andando 8 km por hora para trás. E o trem está indo 7 km por hora para frente, tá certo? Então o que acontece? Vamos pensar em questão de tempo. O que é 8 km por hora? Quer dizer que depois de uma hora o homem teria andado 8 km para trás, tá certo? Só que o trem está andando, então ao mesmo passo que o homem andou 8 km para trás, o trem trouxe ele de volta 7 km para frente. Então na prática é como se ele tivesse andado apenas 1 km para trás, tá certo? Então como é que a gente faz? Considerando os sinais, tá? A gente soma os dois vetores, as duas velocidades. Então é 7 para cá, mais menos 8, dá menos 1. Então a resultante em relação à pessoa que sai fora, essa pessoa que está fora veria o quê? O trem andando a 7 e um homem andando bem devagarinho a apenas 1 dentro do trem, que é esse de vermelho. Então a gente soma os dois vetores, considerando sinais, e temos uma velocidade resultante. Agora vamos observar o menininho representado pela cor verde. O menininho está andando 5 km por hora para frente. Então depois de uma hora ele teria andado 5 km, ok? Mas o trem está ajudando ele, o trem está favorável a esse menino. Então, depois de uma hora o trem teria empurrado esse menino mais 7 km.
Então é como se o menino tivesse andado 12 km por hora. Tá legal? Por quê? Nós somamos os vetores 5 mais 7, 12. Como os dois vetores estão na mesma direção, os dois são positivos, então o resultante também é positivo. Tá legal? Então, professor, o que isso tem a ver com hidráulica? O que isso tem a ver com engenharia? O que isso tem a ver com água? O que isso tem a ver com escoamento variado? Vamos começar a ampliar os conceitos, trazendo outro conceito de física lá da ondulatória. Celeridade. Mas vamos aplicar a uma onda em um canal. A celeridade de uma onda representa a velocidade de propagação de uma onda, ou seja, de uma perturbação, em um canal em relação à própria água. Não entendi. Então vamos considerar que nós temos um canal com um certo nível d'água, tá certo? Vamos primeiramente supor que esse canal esteja parado, ou seja, não esteja escoando água, tudo certo? Se eu tacar uma pedrinha na água, o que vai acontecer? Vai haver a formação de uma onda, de uma perturbação. E essa onda vai se propagar tanto para montante, ou seja, tanto para cima do rio, quanto para jusante, ou seja, para baixo do rio. Tá certo? Essa onda tem uma velocidade de propagação chamada de celeridade. Considerando os sinais, eu vou considerar a celeridade positiva, porque ela está no sentido positivo, e a outra celeridade negativa, porque está no sentido negativo. Como nós calculamos essa celeridade? A celeridade, pensando em peso, px, py em física, ela é dada por raiz de GH. Simples, né? Celeridade positiva é raiz de H e a celeridade negativa menos raiz de H, só para manter os sinais, ok? Entretanto, essa é a velocidade relativa às pessoas que estão dentro da água. Mas o rio seria a velocidade caso o rio estivesse parado. Mas o rio tem uma velocidade. Existe uma velocidade média do canal. Essa velocidade do canal, o que acontece? Se houver uma perturbação, a onda vai se espalhar, só que o rio vai empurrar essas ondas para baixo, ok? Então, essa onda que está subindo, ou seja, a perturbação que está indo para montante, ela vai tentar ir para montante e o rio vai empurrar essa perturbação para jusante. E a onda que está descendo, que está indo para o jusante, o rio vai empurrar essa onda e ela vai ainda mais rápido, ok? É como se fosse o trem. O canal é o trem e a celeridade negativa é o homem que está indo no sentido contrário do trem, aquele homem de vermelho, e a celeridade positiva é o menino que está indo a favor do trem, que é o menino de verde, tá certo? Então, para uma pessoa que está vindo de fora, ela vai ver essa onda se propagando com uma velocidade diferente da celeridade, porque essa celeridade é uma velocidade relativa. A pessoa que está fora vai ver a onda se propagando com uma velocidade, observando também a velocidade do canal. Como a gente calcula a velocidade? Simples. Se está em sentido contrário, é uma subtração, ou uma soma, considerando essa daqui negativa. E se está no mesmo sentido, é uma soma puramente, ok? Então, a velocidade do canal menos essa celeridade, ou seja, a velocidade do canal mais a celeridade negativa, e aqui está descendo a velocidade do canal mais a celeridade positiva. Tá, professor? Isso está realmente um pouquinho abstrato na minha cabeça. Eu já vou dar um exemplo, mas eu vou dar um exemplo de outra forma. Eu já vou passar para a próxima etapa, que são os tipos de escoamento. Daí vocês vão visualizar como se comporta essa onda em cada caso. Então, os tipos de escoamento, vamos começar com o regime subcrítico, que é aquele regime que a altura é maior que a altura crítica, que também é chamado de regime fluvial, onde a celeridade é maior que a velocidade do rio. Então, vamos observar o que acontece. Nós temos um rio que tem uma certa velocidade, supondo 10 metros por segundo, e ele tem um nível d'água de 20, ok? Se houver uma perturbação nesse rio, ela vai se propagar tanto para montante quanto para jusante e calculada como raiz de GH. Como o nível d'água é 20 e a gravidade é 9,8, a celeridade da onda é de 14 metros por segundo. A celeridade positiva é 14, a celeridade negativa é menos 14, tá certo? Mas essa é a velocidade em relação ao próprio rio. Para alguém que está de fora, o que acontece? Ele vai ver essa propagação pensando na velocidade do próprio rio. Então vai subir, vai ir para montante, uma perturbação de 14 metros por segundo, mas o rio vai trazer de volta 10 metros por segundo.
Entretanto, essa celeridade ainda é maior. Então, se eu somar esses dois vetores, 10 mais menos 14, eu vou ter uma velocidade da onda para cima de menos 4. Então, a pessoa que está vendo vai ver uma perturbação subindo a menos 4 metros por segundo. Já a perturbação que está descendo, que está indo para jusante, ela está se propagando 14 metros por segundo para baixo e o rio está favorecendo com mais 10 metros. Então, a cada segundo, a onda se propaga 14 metros e o rio empurra mais 10. Nós temos uma velocidade resultante de 24 metros por segundo. Ok? Pensando na prática, o que acontece? Uma pessoa que está de fora vai ver uma ondinha propagando-se bem devagar para a montante e uma onda se propagando bem rápido para a jusante. Então, nesse caso, quando a celeridade é maior que a velocidade do rio, o rio não consegue empurrar essa ondinha totalmente. Ainda há uma ondinha que sobe, que vai para a montante. Então, nos regimes subcríticos ou fluviais, ocorre perturbação tanto a montante quanto para a jusante. Ok? Agora vamos para o próximo regime, que é o regime supercrítico. No regime supercrítico, a velocidade do rio é maior. Ok? Então, ela é maior a ponto de superar a celeridade. Ok? Então, no regime supercrítico, a celeridade é menor que a velocidade do rio, que ela é muito alta. Tá legal? Então vamos supor um canal que está sujeito a um regime supercrítico, também chamado de regime torrencial, esqueci de citar ali atrás. Ele já está mais rápido que o anterior, ele está a 20 metros por segundo. Como é o mesmo nível d'água, a celeridade é a mesma, 14 para baixo, 14 para cima. Ok? Então o que acontece? A montante, a onda vai tentar se propagar a 14 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo ela vai subir 14. Mas ao mesmo tempo o rio vai trazer 20 metros para baixo. Então, o que acontece? 20 mais menos 14 é como se essa perturbação que fosse para cima fosse arrastada totalmente e acabaria descendo 6 metros para baixo. Por quê? Velocidade resultante, 20 mais menos 14, mais 6. Tá certo? Então a onda empurraria toda essa perturbação para baixo. Já que está descendo, que está indo para jusante, está indo 14 para baixo. O rio está ajudando mais 20, resultante 20 mais 14, 34, tá certo? E o perfil ficaria mais ou menos assim. Nós teríamos uma onda muito rápida para baixo e uma pequena perturbação indo também para jusante. Então, ocorre perturbação somente a jusante. Por que nós estamos falando em regime subcrítico e supercrítico? Porque em escoamento variado, há mudança no nível d'água. O nível d'água não é constante. E ele não é constante devido a algum elemento, como por exemplo um degrau, uma barragem, uma mudança de nível, entre outras coisas. E essa mudança de nível promove perturbações. E essas perturbações em regimes supercríticos só vão influenciar a jusante. Em regimes subcríticos vai influenciar tanto a montante quanto a jusante. Tá legal? Só para vocês entenderem. Para finalizar os tipos de escoamento, vamos para o regime crítico, onde a celeridade é igual à velocidade do rio. Então nós temos um canal a 14 metros por segundo, o nível d'água mantém o mesmo, então a celeridade é 14. O que acontece? A montante, há uma onda se propagando a 14, o rio traz exatamente de volta a 14. Então as velocidades vão se anular, 14 menos 14, 0. Então a velocidade da onda montante é 0. Já a jusante desce 14, desce mais 14, 14 mais 14, 28. Então o que acontece? Há uma onda se propagando a jusante a 28 metros por segundo e a onda que se propagaria a montante se anula, ficaria 0. Ficaria uma ondinha assim, ok? Então há somente perturbação a jusante e uma ondinha, uma perturbação constante no mesmo lugar, que nós chamamos de onda estacionária no ponto de propagação. Então só haverá a elevação ou o vale, o pico ou o vale, tá certo? Então assim terminamos a classificação dos regimes baseados na celeridade. E a partir desse conceito de celeridade e da aplicação dos canais e dos tipos de escoamento, nós definimos um número chamado número de Froude. O número de Froude é um parâmetro adimensional, ou seja, ele não tem dimensões, e ele relaciona a velocidade média da seção do canal com a celeridade da perturbação. É usado para classificar o tipo de escoamento. Como assim? Então, o número de Froude é V sobre C. Matematicamente, celeridade é a raiz de GH, e para canais largos e retangulares, nós temos que o Froude é igual à altura crítica sobre a lâmina d'água, elevado na 3/4.
Não se preocupe com essa fórmula, se preocupe com essa destacada em verde. Essa daqui a gente só vai utilizar para certas deduções, tá legal? Agora vamos finalizar com o resumo da classificação. O número de Froude é Vzinho sobre C. Então no regime subcrítico a velocidade é baixinha. Então o número de Froude é menor que 1, porque Vzinho é menor do que C. Então há perturbação a montante. No regime supercrítico a velocidade é alta, o suficiente para superar a celeridade e arrastar as perturbações todas para jusante. E como Vzinho é maior que C, esse número é maior que 1. No regime crítico, Vzinho igual a C e o número de Froude igual a 1. Tá legal? Simples, né? Então o número de Froude a gente utiliza para classificar o escoamento. Agora vamos voltar para o nosso gráfico de energia específica. Lembrando o gráfico em vermelho, esse curvo aqui é a energia cinética. O gráfico em verde é a energia potencial. E o gráfico em roxo, que faz esse U, é a energia específica total, que é o somatório das duas. Tá certo? Nesse ponto de mínima energia, nós temos a altura crítica. Nesse ponto, a lâmina d'água é igual à altura crítica, nós temos regime crítico. Quando a lâmina d'água é superior à altura crítica, nós temos uma velocidade mais baixa, porque quanto maior a altura, maior a área, menor a velocidade. E nós temos regime subcrítico. Quando a altura da água, da lâmina d'água, é menor que a altura crítica, nós temos regime supercrítico, onde a velocidade é mais alta. Agora vamos completar esse gráfico com as velocidades e o número de Froude. No regime crítico, a velocidade igual a celeridade, ou seja, o número de Froude igual a 1. No subcrítico, a velocidade é pequenininha, ela é menor que a celeridade, ou seja, o Froude é menor que 1. E no supercrítico, a velocidade é grande, maior que a celeridade, ou seja, o número de Froude é maior do que 1. Beleza? Então, encerramos essa parte. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os tipos de declividade e transição de regime e encerrar a parte teórica desse capítulo introdutório a escoamento variado, para que finalmente nós possamos aplicar posteriormente. Tá legal? Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas. Obrigado por me esperarem, que eu demorei um pouquinho por conta das férias, mas não tem problema, estamos de volta aí. Até a próxima, gente!